Hoje eu vou falar um pouquinho sobre continente asiático, mais especificamente sobre a regionalização da Ásia, né? A gente sabe que o continente asiático é o maior continente de todos em extensão territorial e ele tem uma multiplicidade de paisagens, né? Então, essa extensão territorial e essa dinâmica populacional que também existe ali traz aí algumas características bem interessantes, né? E a gente pode utilizar essas características para regionalizar aí o continente asiático, né? Então a gente tem paisagens diversas, culturas diversas, situações socioeconômicas muito diversas, inclusive aspectos políticos diversos também, né? Então bora para lá, vamos conhecer um pouquinho mais qual é o contexto de regionalização que nós temos no continente asiático. Tá? De acordo com a regionalização estabelecida pela Organização das Nações Unidas, a gente tem as seguintes regiões no continente asiático. Vamos lá. A primeira delas é o oeste da Ásia, a segunda é a Ásia Central, a terceira é a Ásia Setentrional, a quarta é a Ásia Oriental, a quinta é a Ásia Meridional e a última, o Sudeste, a sexta, né? Região o Sudeste Asiático, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões, ok? Então nós temos 6 regiões ali dentro desse grande continente, né, que é o continente asiático. Vale lembrar que geralmente os continentes eles são tidos a partir de massas de terras emersas, né, circuladas por oceanos. A Ásia não é assim, né? Você tem mais o aspecto cultural e o aspecto de relevo ali dividindo a Europa e a Ásia do que essa questão de você ter um continente cercado de água. Então, sempre lembrar desse aspecto, né? A Ásia divide-se da Europa principalmente também pelo aspecto cultural presente nessa região, ok? Então, vamos lá, vamos falar sobre cada uma dessas regiões. A primeira região que eu vou falar é a Ásia Setentrional. Setentrional dá para dizer que significa norte. Então é aquela porção mais ao norte ali do continente asiático, tá? Então ela corresponde a uma parte considerável do território russo. Só para você lembrar, a Rússia ela tem uma parte do seu território que pertence à Europa e uma parte do seu território mais a leste que pertence ao continente asiático. O domínio natural presente nessa região ali que a Ásia Setentrional é o domínio da taiga, né? Então são aquelas florestas frias formadas aí por coníferas, aquelas árvores em formato de cone, né? E é uma região que está boa parte do ano aí sob cobertura de neve, né? Uma região bastante fria. Lembrando, quanto mais distante da linha do Equador a gente está, mais frio fica. Então essa é uma região que está distante da linha do Equador, automaticamente ela vai ter temperaturas mais frias. Essa Ásia Setentrional, ela abrange paisagens peculiares e pouco povoadas, então tem pouca gente vivendo nesses locais, né? O que faz, inclusive, com que você tenha menos impacto ambiental nessas áreas. É claro que a galera não vai para lá para morrer de frio, né? Dá para a gente dizer que a Ásia Setentrional ela faz divisa com a China e com a Mongólia, né? Então, a porção norte da China, a porção norte da Mongólia fazem divisa ali com a Ásia Setentrional, tá? Outra característica que nós temos aqui é que os verões eles são caracterizados por períodos cada vez mais extensos de claridade, então ali você tem pouca escuridão, então a galera tem uma noite bastante curta nessas localidades, né? Então muitas vezes o dia dura várias horas, né? Esse período diurno ele dura vários dias seguidos, digamos assim. O oposto ocorre no inverno, quando a noite se torna cada vez mais longa e aí você tem noites aí que duram vários dias também, né? Então no verão o período de claridade dura vários dias e no inverno você tem a escuridão predominando aí por vários dias também, ok? A outra região asiática que eu vou falar agora é a Ásia Central. A região central da Ásia, o domínio natural apresenta aí domínio natural de estepes, pradarias e também algumas vegetações rasteiras, né? Abrange territórios aí da antiga União Soviética, como por exemplo o Cazaquistão, Uzbequistão, o Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, todos esses países que têm o ão, né?
dá para a gente dizer que eram antigas porções territoriais da União Soviética, ok? Então, é um território onde você tem uma expansão bem significativa da fé islâmica, né? Você tem um predomínio da cultura árabe, inclusive, nesses territórios, e aí você tem um estabelecimento lá entre os séculos 7 e 8, né, de uma religião monoteísta que é o islamismo. Então, o cristianismo ortodoxo aqui acaba existindo por influência russa, mas é uma minoria religiosa dentro desse local, né? Então, a Ásia Central, mais especificamente, é ocupada por países de cultura árabe, de religião monoteísta, islâmica, né? Então, não que você não tenha o cristianismo, mas o cristianismo está ali como uma minoria, o que é diferente de vários outros locais, como por exemplo o Brasil aqui, né, onde você tem o cristianismo como religião predominante. Uma característica interessante da Ásia Central é que é uma região pouco povoada, você tem ali menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado em várias áreas, né? Então você acaba tendo uma densidade populacional bem pequena, há atividades econômicas ali voltadas para a agricultura, como o cultivo de algodão, claro que por ser uma região ali que apresenta algumas áreas desérticas, né? Você tem que ter sistemas de irrigação, temos a criação de gado, ovinos e caprinos também são criados nessas áreas. E os países da Ásia Central, especificamente, têm uma agropecuária desenvolvida ali, mas que é adaptada à questão climática, à questão de solo, à questão regional. E você também tem, em vários países, a mineração e a exploração de gás e petróleo ali como base das economias aí de boa parte desses territórios. O Oriente Médio, né, ele se estende de uma região que vai desde a Península Arábica até as margens do Mar Vermelho até a Cordilheira do Cáucaso. Dá para a gente dizer que o Oeste Asiático corresponde à porção ali, ou melhor, parte do Oriente Médio, tá? Com exceção do Irã, que faz parte da Ásia Meridional. Então, quando a gente fala de Oeste da Ásia, a gente já pode associar a quase toda aquela porção que nós conhecemos como Oriente Médio, ok? O Oriente Médio, né, essa região do Oeste Asiático, então apresenta ali um território com características desérticas, possui uma cultura bastante diversificada também, uma população que está adaptada às intempéries climáticas e ao tipo de território qual tem que sobreviver. Aqui nós temos as 3 religiões monoteístas presentes no nosso planeta, né, que são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Não dá para a gente esquecer que o Oeste Asiático, por a maior parte ali do Oriente Médio pertence ao Oeste Asiático, dos vários conflitos que ocorrem, principalmente por petróleo e também por questões de domínio de território e também por questões religiosas. É uma das regiões mais conflituosas que nós temos hoje, né, nesse período atual que nós estamos vivendo. Ásia Meridional agora, galera. A Ásia Meridional é uma das regiões mais populosas e multiétnicas do mundo e a gente pode dizer que a Índia aí contribui bastante para isso. A Ásia Meridional, ela pega países como o Irã, pega países como o Afeganistão. Dá para a gente dizer que a gente tem inclusive ex-colônias britânicas como a Índia também, o Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, situadas, né, nessa Ásia que nós chamamos de Ásia Meridional. É interessante pensar do ponto de vista climático que a Ásia Meridional ela apresenta o período das monções, que é um grande período de chuvas que ocorre ali por influência da própria umidade que vem do oceano e se forma sobre o continente. Então as monções elas representam bastante o desenvolvimento de atividades econômicas, como por exemplo a risicultura, que é o plantio do arroz irrigado. Essa região do continente asiático ela apresenta um quadro econômico bastante diversificado, né, e bastante complexo. Aqui a gente vai ter bolsões aí de miséria, fome que persistem por várias regiões, né, por vastas regiões aí desse subcontinente. Então, há polos urbanos modernos, com a expansão da indústria de softwares, por exemplo,
como os que existem na Índia, assim como você tem uma pobreza extrema em várias localidades dentro da própria Índia também. Então você tem uma mescla de desenvolvimento e subdesenvolvimento aí nesses locais. Então, como vocês sabem, a Índia é o segundo país em população no mundo, então você tem uma desigualdade que está disseminada por vários pontos aí desta Ásia Meridional. Agora eu vou falar sobre o Sudeste da Ásia, né? O Sudeste Asiático compreende os países da Península da Indochina, né? Que países são esses? Mianmar, por exemplo, Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Malásia e Singapura, né? E a gente tem também países insulares, ou seja, ilhas, né? Como Filipinas, Brunei, Timor-Leste, que também fazem parte aí desse Sudeste Asiático, né? Localizados entre o Oceano Índico e o Pacífico, né? Essa região é uma região que movimenta muito dinheiro, principalmente do turismo, por conta das suas praias e das suas paisagens. Ao mesmo tempo, é uma região que sofre com alguns intempéries climáticos, né? Que acaba sofrendo com isso. Tsunamis, terremotos, isso também acaba acontecendo. É uma região densamente povoada que antes era ocupada por florestas tropicais e hoje essas florestas elas são bastante reduzidas, principalmente pelo desenvolvimento agrícola e pelo desenvolvimento urbano também. No Sudeste Asiático, a população que vive no campo ainda é majoritária, porém o desenvolvimento urbano vem ocorrendo nesses locais e a urbanização ela vem ganhando importância. Tá? A gente tem alguns dos países com maior população do mundo, né? Como por exemplo a Indonésia, né? Então a gente vai ter aí grande diversidade cultural também e populacional. E agora a gente chega na nossa última, né, região ali do continente asiático. A gente vai ter, né, a Ásia Oriental, né, também denominada de Leste Asiático. Essa região abrange países como Mongólia, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, as ilhas de Formosa, por exemplo, onde se situa Taiwan, por exemplo, e Taiwan que inclusive luta por reconhecimento internacional, né? O Extremo Oriente Asiático ele apresenta uma das mais altas taxas demográficas do globo, já que a China tem a maior população do mundo e pertence à Ásia Oriental, tá? Outra característica que a gente pode citar é que nós temos antigas civilizações e você tem uma questão cultural muito enraizada aqui dentro do continente asiático, nessa porção mais oriental. Japoneses, mongóis, chineses e coreanos ainda respeitam muito a cultura dos seus antepassados. Então, como vocês viram, pessoal, a gente vai ter uma diversidade regional muito grande, não só regional, mas também cultural, populacional e econômica. A gente tem uma mescla de países, por exemplo, muito bem desenvolvidos, como Coreia do Sul e Japão, ao mesmo tempo temos países muito pobres, como a Índia. A própria Índia, dentro do seu próprio território, tem uma diversidade muito grande, porque você tem áreas muito bem desenvolvidas, com indústrias voltadas, inclusive para alta tecnologia, ao mesmo tempo que você tem uma porção do território que é muito pobre. Né? Você tem, então, uma diversidade étnica, cultural, econômica, social, muito grande dentro do continente asiático. Esse continente que é o de maior extensão que nós temos. A maior população do mundo também vive no continente asiático. Interessante você pensar também que muita gente não considera, mas o Oriente Médio pertence sim ao continente asiático. A própria Rússia está parte do seu território na Europa, parte do seu território está na Ásia. Então a gente vai ter várias discrepâncias, né, dentro de um continente tão grande, com uma diversidade tão grande também, tá? Por enquanto era isso, eu espero que tenha ficado claro. Deixa as perguntas aqui nos comentários. Por enquanto, valeu, falou!